Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente do CNF, a restante equipa, cumprimentava os demais colegas. Estamos aqui, parece-me que, a fazer uma análise dos municípios que têm planos, que têm bons planos, e parece-me, pelas intervenções que eu ouvi do Partido Socialista e também do ICNF, que há aqui uma tentativa, e corrijam-me se estiver enganado, de desresponsabilizar o papel do Estado e dizer que se alguma coisa correr mal será da responsabilidade dos municípios porque os planos estão mais ou menos eficazes. Mas, como uma das conclusões, ou o principal que se pode retirar da conclusão do Tribunal de Contas, que dizia que os planos serviram essencialmente, ou servem essencialmente para suprir uma obrigação legal. E parece que, mais uma vez, é isso que estamos aqui a fazer hoje. É tentar, cada um de nós, desresponsabilizar a nossa obrigação, e o ICNF, e o Estado, e os partidos políticos com assento na Assembleia da República, dizendo que se está no papel, se está no plano, então devemos estar tranquilos porque as coisas, tendencionalmente para o futuro, não se vão repetir face àquilo que foram as catástrofes, principalmente no ano de 2017. Importa, pois, levar em conta aquilo que, nesta conclusão do Tribunal de Contas, de que o que é que nós efetivamente estamos a fazer para preparar e implementar a estratégia, neste caso municipais, de defesa da floresta contra incêndios. E parece-me a mim que o ICNF, para além da tutela que tem das parcelas do Estado, mas hoje vamos tentar ir um bocadinho mais além daquelas que não são do Estado, daquelas que são dos privados, e conhecer um bocadinho aquilo que é o território nacional. O território nacional que continua, grande parte dele, sem cadastro, portanto, sem sabermos a quem pertencem as parcelas, que parcelas são, e depois continuamos com um conjunto, que um país muito particular no seio da União Europeia e mundialmente, que é um país de minifúndio, em que aliás, 2/3 das parcelas em Portugal são de minifúndio, e metade das parcelas em Portugal são florestais de minifúndio. E, portanto, parece-me a mim que dos diferentes planos que possamos aprovar, possamos fazer de floresta contra incêndios, que devemos ter em linha de conta aquilo que é a nossa realidade e aquilo que são os nossos fatores. Os nossos fatores de risco elevadíssimo, porque somos num clima mediterrâneo, que em determinadas alturas do ano, com a carga combustível existente, com o tipo e natureza da floresta existente em Portugal, ainda por cima floresta abandonada, que da desertificação de grande parte do território nacional levou a que a floresta esteja no estado em que está. Eu ouço, vezes sem conta, apesar do esforço que nos foi tentado aqui relatar, e que nos foi dito da parte do ICNF, que há 200 técnicos espalhados por este país fora, suportados pelo Fundo Florestal Permanente, que dão apoio às autarquias, aos municípios e às comunidades intermunicipais. Mas parece-me a mim que tem havido, possivelmente, uma falta de linha condutora, de falta de estratégia de orientação de quem os tutela. Porque esta falta de estratégia nacional leva a que, por exemplo, haja iniciativa privada, ou pública, ou mista, de tentar agregar estas parcelas, e não falo só das ZIFs, porque houve aqui uma iniciativa antigamente as ZIFs havia uma necessidade de agregar 750 hectares, agora já são 500, mas mesmo 500 hectares numa área de minifúndio, há aqui uma complexidade muito grande para quem a está a tentar executar. No meio de tantas parcelas, tantos proprietários, ainda por cima alguns deles que nem se sabe quem são porque não há o tal cadastro, e o que é que o ICNF pode fazer relativamente a isso? Eu acho que pode fazer muito mais que aquilo que tem feito. Como, por exemplo, no município de onde eu sou oriundo, demorar 571 dias para dar uma resposta de uma ZIF, ou da criação de uma ZIF, parece-me demasiado tempo. Como parece demasiado tempo, ou inoportuno, aquelas que são as ZIFs que demoraram tanto a constituir, deixá-las ao abandono e não lhes dar aqui um incentivo, não dar o tal incremento àqueles que são os funcionários que são suportados pelo Estado e que estão sob a tutela dos municípios, mas dizer-lhes que vamos incentivar a fazer um bocadinho mais e melhor. E, portanto,
parece-me que isto são, da parte do município, e a última coisa que devemos fazer é colocar aqui várias entidades do Estado, poderes do Estado, ao nível intermédio, ou seja, qual for, do ICNF ou os municípios, pôr aqui uns contra os outros. Aquilo que me vão dizendo da parte dos municípios é que, geralmente, o ICNF demora muito a responder às solicitações que eles têm. Mas, Portugal tem os seus instrumentos de ordenamento do território. E nos seus instrumentos de ordenamento do território há um que diz que é a área florestal. E, portanto, se o país assume que tem uma área florestal, deve dar orientações sobre o que é que deve querer sobre essa área florestal. Vejamos, sempre que há uma catástrofe da dimensão daquela que tivemos em 2017, na cabeça de cada um de nós surge sempre uma oportunidade de pensar e dizer o que é que vamos fazer agora, como é que vamos corrigir. Bem, a grande oportunidade é que quando há uma vasta mancha florestal, como aconteceu em 2017, que desaparece, o que é que nós podemos fazer para inverter aquilo? O que é que esteve na causa? Já sabemos, como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, que os ventos, o clima, as alterações climáticas estão aí, tudo tem as suas interferências. Mas o que é que nós, enquanto ação humana, podemos fazer? Por exemplo, na reflorestação. Dizemos sempre, não, as nossas espécies resinosas são as grandes causadoras, porque são mais atritas ao fogo. Não, então vamos, nos planos que vamos definindo, e tem que ser de cima para baixo, não pode ser um município cada um isoladamente, tem que ser de cima para baixo, dizer, não, vamos dar aqui um parecer em que há determinadas faixas que vamos ter espécies folhosas, por exemplo, mas para isto tem que haver uma estratégia. Não podemos andar aqui, definitivamente, e com isto termino, a dizer, bem, estamos descansados, os municípios, uns têm, outros não têm, agora já temos muito mais planos, portanto vamos cruzar os braços e está tudo resolvido. Disse.